quantidade de frio, né? Eu acho que é incomparável. Eu acho que o problema maior nem é o frio, é a falta de sol. Faz muito pouco sol nessa época do ano. Assim. Da Sim. 4 e pouco da tarde já está escuro. Nossa, deve ser deprimente Horrível. mesmo. Pô, eu tô aqui em Búzios, que é uma cidade totalmente um balneário, né? Na beira da praia, assim, então, enfim, o que eu mais tenho aqui é. Tá vendo aí minha tela compartilhada? Tô assim. Ah, ótimo. Então eu já comecei a gravação. Vou aí começar falando, se entrar alguém aí. Uma parada, fica à vontade aí, Melina, para fazer alguma interrupção. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Tudo bem. Perfeito. Então vamos lá para a nossa terceira aula do curso Práticas de Leitura na Era do Cyberespaço. Na última aula a gente conversou bastante sobre as noções de cultura, né, e cyberespaço. E agora vamos entrar na grande cereja do bolo, né, que eu acho que tá falando sobre essas duas próximas aulas. Eu vou estar sendo um pouquinho mais objetivo, assim. Eu acabei, isso faz parte também do meu modo de ver esse assunto todo, então eu sempre preciso de todo esse arcabouço teórico, filosófico, histórico, para poder estar pontuando essas práticas também, e também não parecer que eu estou inventando, tirando coisa da cartola, né? Está falando de conhecimentos que são milenares aí, que tem a ver com o desenvolvimento do homem, né? Da humanidade, assim. Então, enquanto avisos, nessa altura não tem muito avisos, né? Todo mundo já mandou os seus dados postais. Na semana que vem eu vou fazer esse envio. Melina, infelizmente, está na Alemanha, então não vai ter como a gente fazer esse translado. Espero, fico te devendo um livro, Melina. Ou se você quiser também, eu posso mandar para um endereço seu aqui no Brasil, familiares, que você quiser. Pode ser interessante. Entrou alguém aí? Ou foi... Não, acho que só eu que mandei mensagem. Ah, tá. E o de avisos é basicamente isso, né? As aulas vão ficar todas gravadas, estão todas lá no site, vocês vão poder acessar no tempo de vocês. Vou deixar tudo disponível lá para vocês acessarem. Falando brevemente sobre a bibliografia base da aula de hoje, como eu venho falando sempre, né, existe uma bibliografia macro que conduz todo o curso e sempre tem algumas bibliografias pontuais que eu vou usando aula a aula, né, que eu vou sentindo necessidade aqui também para poder apoiar determinados argumentos. O primeiro livro é esse, A Ciência da Religião, do Yogananda. Eu não consigo pronunciar esse primeiro nome dele, então eu vou chamar ele ao longo dessa aula toda de Yogananda, que é um pesquisador indiano super interessante. Vou falar dele especificamente mais à frente. Esse livro, que é a minha Bíblia em português, que é a Comunicação em Prosa Moderna, do Otton Garcia, é um livro sensacional, assim, que é um livro que foi escrito na década de 60, e hoje, a última vez que eu fui reparar nele, ele está na 32ª edição. Então, acho que só esse dado já demonstra o quanto esse livro é importante, né? O fato dele estar sendo reeditado e reeditado, ou seja, deve ser mais do que best-seller, né? É um livro base para vários cursos de comunicação, né? A galera das letras, muita gente tem esse livro assim como um livro de referência, e é um livro que tem a ver com duas coisas que são muito importantes que eu venho falando aqui para vocês, que é a ideia da leitura e da escrita como ferramentas, né? Tudo que eu venho falando em relação a essa frase está baseado nas minhas leituras desse livro, que eu convivo com ele, né? Eu tenho ele sempre do meu lado, na minha mesa, ele está aqui agora. Eu tenho uma edição, essa edição que eu tenho aqui é a 27ª, ou seja, tem umas edições que, na verdade, o que tem de mais recente nas atuais é a questão de acabamento, né? Dos processos de produção gráfica que foram mudando, mas o conteúdo original tem pouquíssimas mudanças.
Infelizmente, o Otton Garcia faleceu no início dos anos 2000, então você não tem... Todos os outros livros sempre tinham uma nota da edição, né? Então, nessa nota da edição, ele ia apontando o que tinha de acréscimo ali. É outro livro muito importante e que precisa ser celebrado também quando a gente está falando de educação, que é a importância da leitura, do Paulo Freire. E, por último, um livro que, na verdade, motivou a criação desse curso, né? O termo Práticas de Leitura eu tiro desse autor, não especificamente desse livro, mas a questão da leitura, dos processos de aprendizagem, são muito caros para esse pesquisador, né? O Roger Chartier, que é um francês, tem uma série de livros, ele pesquisa a criação do hábito da leitura na Europa, né? Ele vai fazer uma série ele é sociólogo, né? Mas acaba também se valendo de métodos próprios da antropologia, né? Como a etnografia, que eu já vim falando para vocês. Então, ele foi estudar os camponeses na França. Enfim, esse livro, a história cultural entre práticas e representações, é um livro acessível aí. Eu tenho ele em PDF, vou compartilhar com vocês. Enfim, o Robert Chartier é um cara super importante para o assunto do nosso curso, né? Uma biografia que eu convido vocês a visitarem. E aí eu vou fazer uma pequena recapitulação, né? Uma revisão do que foi falado na aula 2, onde eu apresentei para vocês um exercício, né? Baseado nessa metodologia de ensino, que é o aprendizado baseado em projeto, né? Então propus um exercício para vocês, considerando os conceitos apresentados na última aula, o conceito de rizoma e de múltiplas inteligências. Só revisando aqui, né, para exercício de refresh, né, para trazer novamente para a memória o que são essas múltiplas inteligências, essa teoria criada pelo Howard Gardner, esse psicólogo norte-americano. Na última aula eu pontuei o quanto isso foi disruptivo, né, essa teoria dele, e como isso foi apropriado por uma série de linhas e escolas no mundo todo. Então, Howard Gardner, ele quebra com a noção do QI, né, como uma medida da inteligência, e vai trazer as multiplicidades de inteligências contidas nos indivíduos, né? Então, eu apresentei esses conceitos para vocês, apresentei também a ideia de pensamento rizomático, né? O conceito de rizoma dentro da biologia e como ele é usado em paralelo dentro da filosofia, né? Para poder exemplificar uma estrutura de conhecimento complexa e grande, né? Que vai se apoiando a partir de correlações, né? E o pensamento rizomático também está apoiado nos conceitos que eu apresentei de biblioeconomia e na classificação de dia, né? O CDD, ou seja, a classificação que é usada para a navegação em bibliotecas, né? Para que você possa encontrar determinadas obras. Esse sistema todo é construído em cima de uma categorização de conhecimentos, né, a partir de categorias, subdivisões e subcategorias. Então, é importante que depois vocês passem pela segunda aula novamente, reforcem esses dois conceitos, façam essas conexões para, enfim, produzir o seu quadro de afinidade. Como eu falei na segunda aula, esse quadro de afinidade é um projeto que eu estou convidando vocês a desenvolver, e isso vai ser a grande imagem resultante do curso, né? Vocês produzirem esse quadro de afinidade, colar isso de uma forma visível no seu ambiente de trabalho,
no seu quarto, na sua sala, onde for, e conviver com esse quadro, e poder adaptar ele também, e isso ser um mapa, né? Uma espécie de roteiro desse seu processo de conhecimento, desse processo constante de pesquisa e estudo, mediado pela leitura, né? O que está no meio desse quadro são os dados informacionais, que eu fui chamar de imagens e textos, né? E o que engloba todas as áreas de conhecimento, com imagens e textos no meio, a ideia do livro, né? O livro como esse portal que nos permite acessar a informação e produzir conhecimento, né? E, novamente, aqui trazendo a frase que é mote do curso, né? A leitura como um meio para o conhecimento, como um processo, e eu quis contextualizar essa imagem, que eu vim usando ela nas 2 últimas aulas, até para poder fazer um convite para vocês. Essa imagem é um frame, né, que eu capturei do programa Livros que Amei, da TV Cultura, que esse episódio especificamente foi com o autor Sérgio Santana, que é um contista, um romancista brasileiro que faleceu o ano passado, infelizmente, por decorrência da Covid, né? Mas é um escritor, enfim, não preciso falar dos prêmios, né? Assim, mas, enfim, os prêmios também exemplificam a relevância, né? Até onde os trabalhos do Sérgio Santana chegaram, assim. Então ele é super premiado, tem uma série de jabutis, é tido como uma nova geração do conto brasileiro, né? É um autor que fez, enquanto vivo, né? Fez uma conexão entre uma geração de escritores com os escritores contemporâneos, né? E aí fica o convite para vocês assistirem não só o episódio do Sérgio Santana, mas pesquisar esse programa como um todo, que é muito interessante, da TV Cultura. É possível se encontrar aí no YouTube, e tem com várias pessoas, assim, tem com o Francisco Bosco, que é um filósofo intelectual, enfim, tem com uma série de pessoas, tem com a Adriana Calcanhoto. Cada um seleciona 3 livros importantes na sua vida e eles vão falando sobre esses livros. Assim, é muito rico. Eu acho que vocês, quem está aqui nesse curso, tem interesse por livro, certamente vai gostar de assistir esse programa. Novamente, né, como eu já falei, aqui nesse curso a gente entende a leitura e a escrita como ferramentas de construção, e aqui eu também quis trazer mais uma informação para poder contextualizar essa imagem que é recorrente aqui na minha apresentação, né, nas apresentações do curso, que é esse frame que eu também capturei de um filme do jazzista Sun Ra, que é tido como o pai do afrofuturismo, né? Foi um jazzista completo, assim, tem mais de 50 álbuns autorais, sem contar participações e partituras e arranjos que ele fez. Ele, a partir da sua produção em música, ofereceu muito conteúdo para a concepção, né? A concepção conceitual do que veio a se chamar de afrofuturismo, né? E muito desse ideário, esse ideário afrofuturista do Sun Ra está dentro desse filme Space and Place, né? Um filme super cult, vale muito a pena pesquisar sobre o Sun Ra, sobre o trabalho dele, que vai além da música, assim, né? Ele estava falando sobre uma criação de novas realidades para a população negra no mundo, né? A condição diaspórica. Ele é norte-americano. Esse filme vocês podem encontrar na plataforma Ubu TV, onde vocês vão encontrar vários outros filmes cults nessa pegada, filmes de artista, filmes que não são filmes de festival, né? Nem filme de sala de cinema, enfim, filme que você só vai assistir num contexto expositivo. E aí chegamos no assunto da aula de hoje, que é o estudo, né? Nessa aula nós temos objetivos declarados, né?
entender desse panorama todo que a gente passou, da origem do livro, o que é conhecimento, o que é memória, a ideia de cultura, as múltiplas inteligências, e agora chegamos, né, como usar a leitura e a escrita para desenvolver essas múltiplas inteligências, né? Como identificar o que temos a ser desenvolvido, o que temos a ser aprimorado, enfim. Vamos entrar no assunto da aula. E aí, para poder falar disso, eu preciso também, novamente, me recorrer a uma cultura que é muito rica, né? Que nos oferece várias alternativas para poder interpretar a realidade. Ainda mais nós, ocidentais, né? Ocidentais criados em preceitos, né, ocidentais do catolicismo, né, as noções de ciência, de religião, enfim, eu acho sempre rico para nós, né, poder estar olhando outros exemplos de populações, de civilizações e como elas responderam determinadas questões que são inerentes a todos, né? E está aí uma cultura extremamente rica que eu admiro muito. Eu acho que vocês já devem ter reparado, porque toda a aula eu trouxe algum intelectual indiano para poder citar. E por que isso, né? A filosofia indiana é extremamente complexo, né? Eu não vou me introduzir muito. Tem grandes raízes, né? Essa filosofia indiana, só para citar, né? Dois grandes panteões do conhecimento que estão dentro disso, né? O hinduísmo e o budismo, né? Ou seja, poderia entrar em cada um desses e fazer um novo curso, né? A ideia é fazer um panorama sobre como esse conjunto, né, de filosofias e de religiões, né, acabam por influenciar os hábitos formativos dessas populações, né? E eu vou descrever para vocês o início, né, do que seria essa religião do conhecimento, né? O budismo, o hinduísmo, tudo, o javanismo, tudo isso tem em comum essa ideia da religião do conhecimento, do desenvolvimento do homem por si mesmo, né? E aí eu trouxe uma citação aqui para poder pontuar isso, né? Porque a filosofia indiana pode ser considerada como uma religião do conhecimento, né? Na Índia antiga, cada divisão do conhecimento estava diretamente relacionada a uma arte e a um modo de vida, né? Sendo assim, a filosofia oriental é sobretudo acompanhada e amparada pela prática de um estilo de vida, uma reclusão monástica, o ascetismo, a meditação, a oração, os exercícios de yoga são complementares às horas diárias dedicadas aos estudos filosóficos. Todo esse conhecimento se manifesta de forma simbólica, ou seja, ela além, ou seja, né, a partir de divindades ou signos, né? Nesse sentido, a filosofia da Índia está correlacionada à religião e à cultura de forma análoga que a filosofia ocidental está para as ciências naturais e os seus métodos de investigação, né? Ou seja, colocando em contraposição, né? Quando a gente olha para o Oriente, especificamente para a Índia, a gente vai ver um conjunto de práticas reunidas, né? A meditação, o estudo, a disciplina, todas como aspectos, né? Que somados vão vão chegar nessa sentença que eu afirmei, né? De uma religião do conhecimento, ou seja, é um estilo de vida dedicado ao autodesenvolvimento, né? À observação, ao olhar para o seu, ao seu entorno, né?
aprender com o grande ateliê, né? O mundo, a natureza que está ao redor, né? Então, eu acho muito rico essa percepção da vida como um todo, né? Tendo o estudo como é, o grande método, né, para poder viver melhor e ter uma vida de qualidade, em qualidade em todos os âmbitos, né, espiritual, profissional, afetiva, enfim. E é simplório essa oposição, né? Basta a gente olhar quais são as nossas bases da nossa cultura ocidental e como se dá, né, a construção de toda essa filosofia indiana. E reconhecido isso, né, a Índia que a gente entende hoje, ela teve vários formatos, né, ao longo da história. É muito importante a gente ter essa percepção um pouco mais longínqua, né? Porque, por exemplo, o budismo surge 3.000 anos antes do, do cristianismo, né? Ou seja, muita água já correu daquele lado lá, né? Muito conhecimento foi produzido e ficou durante muito tempo fechado para aquelas populações, né? E aí, em determinado momento, esse conhecimento começou a sair do Ocidente e atravessar e chegar aqui no Ocidente, via Europa e depois nos Estados Unidos. E esse movimento aconteceu muito pelo domínio britânico, né, no território da Índia, que durou quase 200 anos e que influencia até hoje, né, a formação do país deles, né. Mas esse movimento fez com que vários pensadores indianos começassem a retrabalhar os seus conhecimentos para poder apresentar isso no Ocidente, né? Então, a gente tem uma série de exemplos desses intelectuais, né? Desses chamados gurus, né? Alguns charlatões, muitos, mas sempre tem um fundo de coerência, porque eles se baseiam numa cultura muito rica, né? Que é essa cultura tradicional e baseada em valores muito fortes que se fortaleceram pela uma repetição numa extensão de tempo tão grande que tem a solidez de rocha, né? Que tem uma solidez assim, algo quase que inerente já, né? Assim, você pensa na Índia e você pensa nessas questões filosóficas e religiosas e uma cosmovisão diferente, né? Esse exercício de pensadores indianos traduzirem os seus conteúdos para trazer para a Europa começou, né, como eu afirmei lá, no século XVIII. Tem uma lista imensa de vários pensadores desses, mas eu busquei trazer aqui esse livro que eu descobri esse ano e que, enfim, foi muito... Novamente fiz uma série de sinapses, relações a partir dele, né? Que é a ciência da religião do Yogananda, né? E tem um tópico... Esse livro é muito interessante porque ele vai tentar, né, fazer um mashup, né, um cruzamento de coisas que são no Ocidente antagônicas, né, a ideia de ciência e a ideia de religião. Então, o Yogananda ele vai a partir de uma construção retórica muito sofisticada, assim, ao mesmo tempo sofisticada porque ele está falando de grandes valores, mas muito simples no sentido de coesão, né, e de explanação de determinadas ideias. E um tópico do livro dele, ele vai falar sobre esses métodos, né, os métodos do conhecimento, né, os instrumentos possíveis para se obter conhecimento, considerando todo esse contexto cultural
dos indianos, da filosofia, da cultura indiana. Então ele vai colocar esses 3 tópicos, né? A percepção, a inferência e a intuição. A percepção nada mais é do que os nossos sentidos, né, agindo diante do mundo, né? A gente reage, a gente percebe o mundo mediado pelos nossos sentidos, né? Pela visão, pelo olfato. Então, essa percepção do mundo faz com que a gente apreenda determinados conhecimentos a partir dessa observação, né? Dessa observação da realidade. O segundo instrumento do conhecimento é a inferência, né? A inferência nada mais é do que uma operação dedutiva que busca a síntese, né? É um exemplo muito quase óbvio de uma operação dedutiva, é a ideia de que aonde há fumaça, há fogo, né? Ou seja, apoiado em uma informação, você consegue afirmar que determinada outra coisa está acontecendo, né? Então, a gente obtém conhecimento o tempo inteiro fazendo isso, né? Realizando análises, fazendo cálculos, cálculos não necessariamente matemáticos, mas, enfim, de ordem comparativa, né? E o terceiro, a intuição, né? E que aí ele já vai levar já para um lado filosófico espiritual, de colocar a intuição como aquilo que é suprassensorial, né? Como se a intuição fosse a somatória de todos os nossos sentidos, né? Para além, né? Que nos permitem avaliar a realidade, né? E tirar uma percepção disso, só que baseado em informações cruzadas e muito mais complexas, né? Ele vai até fazer uma comparação, né, que a intuição ela nada mais é do que a voz de Deus, né, falando com a gente, né? Então, é muito interessante porque quando você pega essa sentença e você vai pegar, por exemplo, a descrição de Namastê, né? Namastê no que é o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Então, esse Deus, essa deidade, né? Esse protótipo maior da vida na Terra, né? E quando você vai olhar para a cultura indiana, eles têm uma série de deuses, traz tudo para a nossa escala novamente, ou seja, né? Intuição nada mais é do que você se ouvir, né? A intuição é essa voz interior, essa deidade, a parcela do divino que está dentro de você e permite você avaliar e compreender a realidade. Por isso que eu pedi para que vocês fizessem o quadro de afinidade de uma forma bem intuitiva, né? Ouvindo a voz que vem de dentro de vocês. E aí, para vocês também não acharem que eu estou aqui falando só de religião, né? Eu quero trazer outras referências que vão se cruzar com essas, e vocês vão ver como que essas coisas se apoiam, né? E eu quero também trazer essa noção de praxis, né? Que é essa prática de estudo, né? Essa prática de leitura de escrita, né? Acompanhada de uma reflexão, né? Ou seja, praxis não é só você sair fazendo, né? É você fazer, refletir, novamente fazer, né? Fazer influenciado pela sua reflexão e assim ad infinito, né? Ou seja, a praxis é uma atividade, né, de autorreflexão das suas práticas. Então, reconhecido isso, eu quero trazer outros 3 tópicos que vocês vão entender como isso se relacionam com os 3 instrumentos do conhecimento listados pelo Yogananda. Eu trago aqui a minha Bíblia, a biblioteca, a Comunicação em Prosa Moderna do Otton Garcia Marques.
tem um capítulo, esse capítulo, da onde eu tirei essas informações, ele vai destrinchar, né, e vai... esse é um livro muito interessante, que eu gosto muito, porque ele é dividido em tópicos, e os tópicos são muito bem aprofundados, enfim, é um prazer gigantesco assim, de leitura. É difícil até de descrever, porque eu fico emocionado, porque, enfim, eu nunca li um livro didático de caráter instrucional, com uma redação tão clara e objetiva, assim. Então, desculpa se eu rasgar elogios, eu estiver sendo muito efetivo, mas é porque esse livro ele é muito importante para mim. Então, nesse capítulo, o Otton ele vai descrever formas de aprendizado, ou seja, de retenção de conhecimento a partir da experiência. Ele vai listar esses 3 tópicos, né? Uma forma de você aprender via o convívio, via a conversa e via a leitura, né? O convívio nada mais é do que o aprendizado pelo ambiente, né? Pela como você aprende com as outras pessoas e como um ambiente, né, um contexto, ou seja, voltando no contexto da aula anterior, no conceito da aula anterior, né? Contextos de controle. Como os contextos de controle nos ensinam, né, via o convívio, né? Ou seja, se você dentro de uma sala de aula, dentro de um grupo de trabalho, né, você aprende tanto com a sua atividade dentro desse grupo e como você se relaciona, né? Vendo as pessoas fazendo, enfim, eu, enquanto designer, eu aprendi muito dessa forma, né? Com convívio. Às vezes, só estando no estúdio e vendo as pessoas trabalhar, a gente estava ali já retendo conhecimento. Outra forma de obter conhecimento a partir da experiência é a conversa, né? Só que não é uma conversa simples e direta, né? Eu prefiro usar o conceito de entrevista ou inquérito, porque isso implica uma finalidade na conversa, né? Ou seja, uma conversa que tenha objetivos, né? Você preparar se preparar para uma entrevista, né? Estudar esse objeto, essa pessoa, esse assunto, e aí realizar questionamentos pontuais para preencher o vazio que você tem enquanto entrevistador, né? Então, a gente aprende também via conversa, ou seja, a conversas dirigidas, né? E o terceiro, a leitura, né? A leitura que talvez seja o somatório de tudo isso, né? A leitura desses 3 tópicos é o único que você consegue fazer sozinho entre aspas, né? Porque você está lendo alguém que escreveu, né? E também há uma companhia ali entre esse autor e esse leitor. Mas a leitura, ela é a maior de todas as formas de aprender a partir da experiência, né? Porque a leitura ela pode se conectar com as outras, com os outros tópicos, né? Se preparar via leitura para realizar conversas, né? Determinadas leituras que vão fazer com que você acesse determinados contextos e entenda os códigos desse contexto, né? Os contextos são inúmeros, né? Então, esses 3 tópicos são extremamente coerentes, né? Quando a gente para e olha para a realidade. E quando a gente coloca o convívio, a conversa e a literatura em contraposição a essas noções do Yogananda, né? A gente vê que elas têm total relação, né? O convívio com a percepção, né? A percepção é o que vai fazer você entender esse contexto, né? Vai fazer você perceber as nuances dentro desse contexto que você está convivendo, né?
a inferência, né? A inferência, ou seja, você realizar operações, né, dedutivas, né, a partir da entrevista, né? Você faz uma pergunta e você determinada informação está implícita nessa resposta, né? E o terceiro, né, a intuição com a leitura, né? A leitura como esse momento de introspecção, né, que vai fazer com que você esteja conversando com o autor, mas também conversando consigo mesmo, né? Ouvindo a sua própria voz, ouvindo essa energia, né? Interior que está dentro de você e vai fazer com que você aprofunde mais. Então, enfim, eu vou destrinchar isso mais à frente. Mas só para exemplificar, né, como a cultura indiana, né, a filosofia indiana nos oferece ferramentas que estão totalmente, né, baseadas, calcadas na realidade, né? Então eu tenho do lado um guru indiano que escreveu no final do século XIX e do outro lado eu tenho um filólogo, né? Que é um cara, um filólogo não, desculpa, ele não é filólogo, ele tem a ver com léxico, de léxico, né? Ele é o Otton Garcia escrevia dicionários, né? Ou seja, é uma enciclopédia humana, né? Então, assim, o homem é um cientista ocidental em si, né? Então, o que eu quero fazer com isso? Eu quero cruzar essas duas coisas, né? Pegar essa parte poética, filosófica indiana, mas também trazer para uma realidade de objetivos baseado no que tem de melhor da ciência ocidental, né? Então, enfim, eu vou estar falando e ao longo dessa aula desses três tópicos o tempo inteiro. E esses três tópicos, né, tanto do Yogananda e do Otton Garcia, nos levam para a máxima que eu já venho falando, né? A leitura e a escrita como ferramentas de construção, construção de ideias, construção de pensamento. E aí, uma coisa que é muito importante para essa metodologia que eu quero apresentar para vocês é a ideia de escrever é pensar, né? Eu quero apresentar para vocês uma correlação dessas duas atividades, né? Ler e escrever se apoiam e vice-versa, né? E agora eu quero falar um pouco sobre como escrever, que tipo de escrita é essa que eu estou falando, né? E novamente lembrando que o assunto do nosso dia é o estudo, né? Ou seja, como compreender, né, essas ferramentas de ler e escrever para o objetivo do estudo, de obter mais informação. E vou começar falando sobre essa ideia das notas, né? Sobre como tirar notas de um livro, né? Essa vai ser o primeiro nível de escrita, né, que eu quero propor e apresentar para vocês, né? Como tirar notas e do que tirar notas, né? É algo super importante, né? Entender a escrita como eu já venho como uma forma de ressignificação da informação para que você possa rememorar, né? Você ir e voltar, né? Como sintetizar informações complexas e em quantidade imensa, né? Tentar resumir isso numa simples nota, né? E que seja útil para os seus objetivos de pesquisa, né? E para isso, eu vou trazer essa noção que eu já havia citado, que é essa ideia de uma leitura na diagonal, né? Que ou seja, antes de se iniciar qualquer leitura, até no momento de navegação numa biblioteca ou numa livraria,
onde você vai escolher o livro que você vai comprar, ou na biblioteca que você está escolhendo os livros que você vai se dedicar para ler hoje, é muito importante fazer essas 6 operações para que você seja objetivo, né? E, e isso também, pense essa ideia de leitura na diagonal apoiada no quadro de afinidades, né? Ou seja, como inserir novos livros, né, nesse seu quadro de afinidades, de interesse, né? Como avaliar se um livro ou não é importante para o assunto que você está pesquisando. Então, essa leitura na diagonal nada mais é do que você fazer um grande scanning, não um scanning, né? Scanning é um conceito de leitura mais específico, mas uma passada de olho, né? Uma corrida entre as páginas e poder entender como esse livro foi produzido, aonde ele foi feito, quais são os objetivos do autor, qual é a formação desse autor, quais são os autores que esse autor se baseia, né? Então, para isso, primeiro, comece essa leitura sempre pelo índice, né? Pelos pré-textos que eu estou falando, ou seja, os textos de orelha, o texto de contracapa, leia se o livro tem introdução, leia as notas da edição, tente ler na internet também textos sobre esse livro, né? Existem uma série de artigos, né? Então você consegue, antes de avaliar se esse livro realmente você precisa ler ele por completo, né? É importante que você faça essa leitura dos pré-textos, né? Aquilo que antecede o miolo, né? O núcleo central do livro, né? E para isso, consultar o índice remissivo, né? O índice remissivo é aquele índice que vai colocar, ele vai apontar a localização de determinados nomes, né? E palavras por página, né? Então você vai conseguir entender a partir do índice remissivo aonde determinado autor ou assunto é citado, né? Então, se você pega uma enciclopédia, né, você não precisa ler ela de ponta a ponta, né? Você vai lá no índice remissivo, eu quero ler sobre Goethe. E aí você vai lá especificamente, vai ver todas as páginas que tem Goethe e você vai olhar. E outro exercício muito importante para essa leitura diagonal, que é uma leitura que eu digo preliminar, né, muito importante antes de uma leitura mais aprofundada, é importante que você folheie esse livro de forma aleatória, né? Folheie, leia frases, busque palavras-chave que sejam interessantes para você, né? Avalie como esse autor constrói a sua redação, né? Eu usei o exemplo do Otton, né? O Otton ele tem um esquema de enumeração, de indexação extremamente complexo, né? De tipo tópico 1, tópico 1, tópico 1 dentro do outro, né? Então, enfim, se você faz essa leitura aleatória, você vai conseguir entender como o autor constrói esse livro, né? Como ele constrói o discurso dele, se é a partir de capítulos, como se dividem esses capítulos, ou não, né? Ele escreve de uma forma em sequência, correlacionando, enfim. Esse exercício da leitura na diagonal é muito importante para a gente iniciar o processo de pesquisa, né? E avaliar realmente se esse livro precisa ser lido na totalidade ou não, né? E aí eu quero fazer uma diferença aqui, só pontuando, né, que essa leitura na diagonal que eu tô, esse conceito de leitura na diagonal que eu estou apresentando para vocês, ela é diferente da ideia de leitura dinâmica, né? A leitura dinâmica ela tem algo de uma ordem mais fisiológica do que cognitiva. Por que fisiológica? Porque a leitura dinâmica ela é uma série de exercícios que vão fazer com que você leia mais rápido, né?
enfim, tem uma série de métricas lá para você ficar medindo. Eu leio 400 palavras em 3 minutos, então eu quero ler 500 em 3 minutos. Enfim, eu não gosto muito da ideia de leitura dinâmica, porque tem até algumas coisas interessantes, mas eu acho que esse objetivo da leitura na diagonal, associada a esse hábito de tomar notas e da escrita, ele é muito mais efetivo do que uma leitura dinâmica. Então, independe se você vai ler 30 páginas do dia de um livro. Às vezes você pode ler apenas 5 páginas e essas 5 páginas serem suficientes para você ficar refletindo horas e horas e gerar notas e outros textos de outras naturezas que eu vou falar mais à frente. Então, esqueçam um pouco essa ideia de leitura dinâmica. Eu vou apresentar para vocês aqui outras alternativas que são mais afetivas, efetivas, né? Quando o objetivo é reter informação e criar exercícios de memória, né? E como tomar notas, né? O primeiro de todos é essa ideia de você estar tirando notas do livro, do que você está lendo, né? Buscar sempre... Não dá para você tirar nota de tudo, né? Então você precisa ser bastante objetivo na sua leitura. Procure resumir as informações de interesse, né? Busque sempre a ideia central expressa no tópico frasal, né? Ou seja, esse tópico frasal vai ser uma coisa que eu vou desdobrar bastante para vocês. É um conceito muito importante para o Otton Garcia Marques, né? Ele vai entender o tópico frasal, a frase, né, como a unidade mínima do conhecimento, né? Ou seja, só essa pequena reflexão. Frases compõem parágrafos, né? Parágrafos e parágrafos compõem um capítulo, né? Capítulos e capítulos compõem um livro, né? Ou seja, a ideia de buscar a ideia central no tópico frasal é você ir na unidade mínima. A informação ela está contida nesse tópico frasal. E as informações mais complexas elas vão sendo destrinchadas nessa relação de tópicos frasais, ou seja, a ideia do parágrafo. Então, ao tomar notas, né, buscar sempre essa unidade de síntese, né, buscar a frase que está dentro de um parágrafo que exemplifica, que explana determinada ideia. Outro nível de escrita associada à leitura importante para a memorização são as fichas, né, que, em resumo, tem muita conexão com a ideia das notas, né? A diferença das fichas é que elas têm um objetivo de você rastrear aquilo que já foi lido, né? Ou seja, para você reunir as suas citações, né? As citações que talvez você vá usar na escrita de um ensaio ou qualquer coisa do tipo, ou que você queira voltar novamente, né? Então, a ideia de fichas de resumo, nada mais é do que isso, né? Você ter aí quase como se fosse um guia, né? Para você poder entrar novamente nesse texto e lá, vamos supor, você capturou um tópico frasal, uma frase. Sabendo onde está essa frase, você vai conseguir ver essa ideia destrinchada dentro de um parágrafo, novamente, né? Ou seja, a ideia dessas anotações é fazer com que você consiga reter a informação por vários meios, né? Tanto pela leitura, quanto pela escrita, e quanto por essa nova pesquisa, né? Você visitar novamente e confirmar aquilo que você pesquisou. Existe a ideia das fichas de resumo também,
mas eu quero trazer para vocês uma noção um pouquinho mais complexa da escrita como apoio, né, à leitura. Eu falei das notas, falei das fichas e agora eu quero falar da dissertação, né? Dissertação pode amedrontar um pouco porque dissertação está relacionada a mestrado, a pesquisa científica, a centenas de páginas e citações dentro da regra da BNT. Mas dissertação, na acepção da palavra, nada mais é do que um nome que designa, né, a exposição e a explanação de ideias. Ou seja, você pode fazer isso a partir de uma frase, né? Então, a ideia é que, após a leitura, né, você tire suas notas, faça suas fichas e você crie pequenas explanações para você mesmo sobre essas ideias que você passou, né? Ou seja, esse conjunto todo de atividades e de práticas, no fim, tem o objetivo de fazer com que você retenha essa informação a partir da experiência, né? Experiência de leitura, de estudo, de reflexão, de análise, inferindo, né? Comparando leituras passadas com leituras atuais, autores, né? Ou seja, a dissertação, eu quero trazer exatamente um conceito um pouco maior do que a ideia de fichas de resumo, né? Para que a ficha de resumo ela nada mais é do que uma reprodução do que você leu. A dissertação é uma interpretação sua a partir da leitura. Ou seja, eu interpretei, eu entendi o autor dessa tal forma, né? Então você vai poder depois comparar, né, essa sua dissertação, essa sua explanação de ideias após leitura com aquilo que o autor escreveu, né? Até para você ver se você realmente entendeu, interpretou, né, da melhor forma, do jeito correto, o que foi explanado, né? E o que eu já falei, né? A escrita como esse exercício de memória após leitura, né? Você entender que, na verdade, esse hábito de tirar notas, de fichar e de escrever pequenas dissertações, explanações de suas ideias, vai fazer com que você conviva mais com o conhecimento que você adquiriu e você vai estar escrevendo, né, e pensando automaticamente, né? Então, olha a riqueza disso, né? Tipo, a escrita, ela é uma tradução do seu pensamento. Nosso pensamento, que às vezes muito abstrato, né? Que divaga muito. A gente tem uma série de estímulos externos que às vezes vão nos tirando da leitura e do objetivo. Então, a escrita ela está aí para poder inscrever, né, o seu pensamento no mundo, né? Olha a riqueza dessa ferramenta. E, como eu já falei, né, a ideia de dissertação não é essa complexidade toda, né? Ela pode estar contida no tópico frasal, né? A frase, né, para o Otton Garcia Marques, é a grande matriz da comunicação, né? A frase é todo enunciado suficiente por si mesmo para estabelecer comunicação, né? Ou seja, você pode resumir, né, um livro ou um capítulo de forma muito sintética a partir de frases listadas, né, enumeradas, e a partir dali você criar uma espécie de síntese daquele conhecimento para que você possa comunicar aquilo e para que você possa também, né, que é muito importante, reafirmar, né, tipo assim, a partir da anotação, né, você reafirma a presença desse conhecimento, desse dado informacional, né? E aí, agora, eu quero trazer, a partir de toda essa navegação que eu já fiz com vocês, trazer alguns exercícios mais práticos, né?
reconhecendo que a melhor forma de estudar é associar as duas coisas, a leitura à escrita reflexiva. Então, eu vou passar aqui para vocês uma lista de exercícios para que vocês desenvolvam tudo isso como hábito, né? Algo que faça parte realmente, porque, enfim, é a única forma de trazer resultados para vocês e para qualquer outra pessoa, né? É a prática, a coisa lá dos indianos, né? A coisa da reclusão, a coisa da disciplina, a coisa do objetivo, né? A coisa de ouvir você mesmo para poder entender os seus objetivos, né? Eu gosto muito de uma frase que passava no comercial da Globo, que tinha uma campanha que era ler também um exercício, né? E é exatamente isso, né? Assim, quanto mais você lê, você ganha mais fôlego, você ganha mais prática, você vai conseguir correr mais quilômetros. Então, como eu já falei, a leitura ela é o processo, né? Ela é o meio do caminho, né? Você só vai chegar no seu objetivo passando por ela. Então, a ideia aqui é apresentar alguns exercícios para que vocês tenham um melhor aproveitamento desse processo de leitura acompanhado da escrita, certo? Então, vamos lá. Importantíssimo, como eu já falei, né? Os parágrafos são compostos de frases, né? De períodos. Então, visualizar blocos, né? E também colocando isso em relação à ideia de leitura na diagonal, né? Buscar sempre o núcleo central das frases, né? E, consequentemente, dos parágrafos, né? Então, é extremamente importante porque os autores, em geral, eles são extremamente esquemáticos, né? Quando você vai escrever um livro de ordem instrucional, né? Didática, não ficcional, né? É muito necessário que você tenha uma estrutura, né, por trás da construção desse livro, né? Ou seja, tem todo um escopo que é feito, todo um caminho previsto ali, né, de uma coisa se apoia na outra, né? Às vezes o autor escreve um capítulo todo, assim, o exercício, eu tive essa constatação lendo Karl Marx, por exemplo, o Capital. O Marx ele escreve um capítulo inteiro para poder definir a noção dele de trabalho. Ele escreve um capítulo inteiro e depois, ao longo dos outros capítulos, ele escreve só a palavra trabalho. Então, você tem que entender trabalho, né, apoiado naquela noção que ele construiu em determinado capítulo, né? Por que eu estou falando isso? Se você faz essa leitura na diagonal, o índice remissivo, você tem o objetivo do que você quer ler, você vai entender que você precisa passar por aquele determinado capítulo, aquele determinado bloco, para você entender os conceitos, né? Enfim, uma dica importantíssima para poder ter um aproveitamento maior, né? Ou seja, divida esse livro em várias partes e depois vai cruzando essas partes e ver como elas se relacionam. Um desafio, uma meta, um convite para o desenvolvimento de um hábito. Leia, no mínimo, 10 páginas por dia de qualquer assunto, né? Coloque isso como meta, mesmo que você não leia. Busque, tenha isso no seu horizonte, né? Para que isso, né, se torne um hábito futuramente, né? Tem uma informação muito importante sobre essa ideia de hábito. Para que um hábito se estabeleça, né, para que o nosso corpo, né, o nosso sensorial,
né, nosso aparelho sensorial identifique algo como hábito, você precisa fazer isso mais de 21 vezes consecutivamente, né? Ou seja, se você quer trazer a leitura como hábito para sua vida, faça esse exercício de ler, independente do dia que for. Leia 10 páginas por dia. E se você não lê 10 páginas, talvez você leia 2, você leia 3, mas busque ler todos os dias. E leia sobre qualquer tipo de assunto. Né? Quando eu digo qualquer tipo de assunto, reconhecendo o seu quadro de afinidades, né? Qualquer tipo de assunto, qualquer tipo de mídia também. Na internet é muito difícil você fazer esse tipo de aferição, né? Se você leu 10 páginas, se você não leu, enfim, não dá para fazer essa aferição. Mas tente conjugar isso, né? Essa leitura física com essa leitura no cyberespaço também, né? No início da próxima aula eu vou me estender, eu vou roubar o início da primeira aula para poder falar dessa questão do estudo, né, associada ao cyberespaço também, porque o cyberespaço ele também ele age muito como como eu já falei, né, como um agente dispersador, né, da nossa atenção, né? Então, você lê é totalmente diferente você ler 10 páginas de um romance tradicional de 21 por 15 centímetros do que você lê páginas e páginas de um portal, por exemplo, como a Trip, como a Vice, né? Ou seja, é completamente diferente, né? Você vai entrar na Vice para ler e vai ter uma série de GIFs e informações, uma série de hipertextos que vão fazer com que a sua leitura se guie de uma forma diferente. Enfim, a provocação, o desafio. Leia 10 páginas por dia sobre qualquer assunto, sendo revista, jornal, o seu romance de cabeceira, o livro de teoria que você está estudando. Busque ler 10 páginas. Às vezes você pode somatizar essas páginas, 5 de um, 5 de outra, e ao longo do tempo aumente essa meta. Né? Se você está lendo 10 páginas facilmente, estabeleça uma nova meta para você. Agora eu preciso ler 20 páginas e corra atrás do seu próprio rabo. Um outro exercício muito importante, que também tem a ver com o que eu havia falado da escrita, né? Listar e enumerar. Né? Faça uma lista com os principais livros sobre o seu assunto de interesse, né? Classifique-os em nível de prioridade, né? Ou seja, se utilize das listas, né? A lista ela é interessante para você tirar notas do livro, ela é interessante para você enumerar a tua ordem de entrada dentro do livro, né? E nesse caso, você associar essa lista com o seu quadro de afinidades, ou seja, pegue o seu quadro de afinidades e associe os tópicos do seu quadro de afinidades com determinados livros. Ou seja, eu apresentei para vocês o meu quadro de afinidades e nele tem o tópico de antropologia. Eu vou lá colocar embaixo de antropologia livros que são do meu interesse, que são essenciais. Classificar esses livros por se tem traduzido, se não tem, se é um livro raro, se você só encontra em brechó, se é facilmente fácil de você encontrar. Ou seja, essa lista associada ao quadro de afinidades, ele nada mais é do que o seu planejamento de estudo, né? Tudo vai estar ali apoiado, né? Então, a cada nova leitura, a cada novo livro que você desejar comprar, olhe para esse quadro e veja se ele se apoia em algum lugar. E talvez esse livro que você queira, esse novo livro, ele pode criar um outro tópico dentro do teu quadro de afinidade. E a lista também, ela vai servir para que você crie a sua própria biblioteca, né? Essa lista vai ser uma espécie de um planejamento macro, né? Para que você possa inserir
novos títulos no seu acervo, né, de uma forma assertiva, né? Ou seja, não comprar livros impulsivamente ou só porque eu usei o exemplo do Tortarado, né? Enfim, eu só vou ler Tortarado porque todo mundo está lendo, todo mundo está falando que é bom. Aonde o Tortarado entra, né? E o que eu estou querendo dizer não é para que vocês excluam, né, o caráter aleatório e imprevisível, né? Por exemplo, esse livro Ciência da Religião, ele não estava dentro do meu quadro, ele estava dentro do quadro, mas na verdade eu não fui comprar ele, né? Eu achei ele numa caixa de doação, olhei e falei, cara, isso me é interessante, né? Então, ou seja, eu vou anexar isso na biblioteca. Essa lista vai ajudar vocês, e a sua biblioteca é a sua mochila, né? É o seu ambiente controlado, né? Olhe para os livros que você tem em volta, o que esses livros te representam, esses livros dizem sobre você, né? Sobre quem você é, sobre o que você já foi em algum momento, né? Então a biblioteca é extremamente importante ter esse tipo de planejamento, até para que você possa bater determinadas metas, né? Por exemplo, eu tenho uma série de livros que eu quero comprar, que eu quero anexar, que eu nem sei se eu vou ter tempo de ler, mas às vezes por uma experiência tátil e também para poder. Agora eu não tenho tempo para ler, mas daqui a pouco, 2 semanas, eu posso estar fazendo uma leitura específica que vai se correlacionar com aquele livro e eu vou entrar nesse livro de uma outra forma. Ou seja, crie o seu contexto, crie a sua biblioteca e coloque isso como um plano para a vida, não um plano para o mês que vem, não um plano para daqui a 3 meses. Coloque isso para o resto da tua vida. Esse ano eu quero comprar o livro do Malinowski. E aí, porra, faça tudo para comprar esse livro. Talvez você precise adquirir um livro por ano, um livro por mês, né? Essas metas você vai estabelecer dentro das suas necessidades que vão estar expressas no seu quadro. Outra coisa muito importante, né, quando a gente está falando de estudo, é, e, é a escolha de um ambiente adequado, né, confortável para a leitura, né? Pode ter certeza que isso vai fazer total diferença no seu aprendizado, né? Porque, como eu usei de exemplo a internet, na internet tem uma série de estímulos que te tiram do centro. Se você está na biblioteca ou num espaço que tem ruído ou que tem movimentação, isso também é um estímulo que vai estar te dispersando e vai estar interrompendo o seu fluxo cognitivo de apreender a informação, né? Então, cada ruído desse, cada quebra dessa é uma perca não só de tempo, né? Uma perca de energia que você está se dedicando, né? Porque a leitura exige uma concentração muito grande e quando você vai lendo horas e horas e mais horas, né, você vai entrar num estado quase que está próximo da meditação, né? E para você fazer isso, você precisa ter um ambiente controlado, um ambiente que te permita, de fato, se aprofundar. Então, enfim, busque criar esse ambiente físico, confortável, para que você tenha melhor aproveitamento da leitura, né? Essa é uma outra dica, né? Um exercício proposto extremamente importante, né? Associe o hábito da leitura com outras atividades, né? Quanto mais sentidos envolvidos para a memorização da leitura, melhor, né? Eu venho batendo na tecla da escrita para vocês, mas vamos entender a nossa percepção como um todo, né? Todos os nossos sentidos, né? Então, busque, cara, leve o seu livro, vai viajar, separe o seu livro de viagem. Essa viagem eu vou ler esse livro. Vou passar determinadas horas no transporte público. Vou à praia, vou fazer um piquenique. Enfim, esses contextos internos, né? Eles vão fazer com que você associe mais coisas, né? Então você vai
automaticamente, ao escolher um livro para uma viagem, toda vez que você lembrar dessa viagem, toda vez que você lembrar do livro, você vai lembrar vice-versa, né? Uma coisa vai levar a outra, né? Por exemplo, agora eu fui para São Paulo no início do mês passado e eu estava terminando de ler O Cidade de Deus, o livro. Então, assim, cara, eu tenho uma série de imagens na minha cabeça do livro que estão relacionados a esse contexto meu de estar lendo na estrada, de estar lendo numa fila de espera, né? Então, busque associar outras coisas. E quando eu digo atividades, por exemplo, cara, tomar um café, preparar o teu café de manhã, entendeu? Buscar uma determinada posição que você fica na tua casa para você ler. Ou seja, associar mais e mais e mais estímulos a essa prática de leitura, né? E outra que é extremamente importante para que você consiga terminar grandes jornadas, né? Vou usar a metáfora aqui da maratona, né? Uma maratona tem 42 quilômetros, uma meia maratona tem 21, a metade de uma meia maratona, né? Vamos colocar aí aproximadamente 12 quilômetros, 12 quilômetros menos 6, depois 3, ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Divida a sua maratona em pequenas etapas, faça 3 quilômetros, depois faz 6, depois faz 12, daqui a pouco você vai estar correndo uma maratona de 42 quilômetros, né? Reconhecendo a minha metáfora aqui de corrida com livros, de uma forma natural, num fôlego só, como um keniano nato, né? Ou seja, essa disputa é com você mesmo, entendeu? Ninguém, por isso que eu estou oferecendo para vocês, são coisas que vocês têm, é uma relação de vocês com você mesmo, com vocês mesmos, né? Com seus hábitos, né? Como você vai interpretar isso, né? Interpretar isso dentro da tua realidade, dentro das suas necessidades. É preciso que todas essas metas, esses exercícios propostos, eles sejam contextualizados, né? Dentro do contexto de vocês, dentro das necessidades de vocês. Então, essa proposição de criar pequenas pausas é justamente para que você utilize as pausas para ganhar novamente fôlego, ou seja, ali 5 páginas, agora eu vou beber meu café. Vou varrer o chão. Varrer o chão, volta a ler mais 5 páginas. E nesse momento que você está varrendo o chão, que você está lavando a louça, que você está fazendo uma outra atividade, você vai estar refletindo sobre aquilo que você leu, né? E essas pausas, elas são importantes para que você faça as suas anotações, né? Que você registre, faça suas fichas, que você faça suas notas e que você crie as suas dissertações, as suas explanações, né? Ou seja, você não vai correr 42 quilômetros de uma vez, você vai correr 3 quilômetros, 6, 12, 21, e depois 42 quilômetros. Então, e depois você pode se tornar até um triatleta, né? Enfim, essa metáfora não foi muito boa, mas... Enfim, tudo isso, né, são ferramentas que têm como objetivo final criar um hábito. Eu já falei aqui para vocês sobre essa ideia, o poder do hábito, né? E para que um hábito seja desenvolvido, é preciso que isso se repita mais de 21 vezes. E aí, novamente, eu vou trazer aqui a minha experiência pessoal para poder falar dessa criação de hábitos, né? Que eu criei esse termo, anotações recursivas, há muito tempo atrás, talvez seja 2012 por aí, que foi o momento que eu tive meu primeiro computador desktop. Até então eu tinha tido notebooks, então o desktop mudou um pouco a minha dinâmica de trabalho, e eu fazia uma série de anotações no Google, fazia no Word. E aí eu resolvi fazer em cadernos, né?
eu tenho uma série de cadernos como esse aqui que eu estou mostrando na câmera aí para vocês, que são um caderno super simples, aonde eu faço essas anotações recursivas diariamente. Então, eu comecei esse projeto, essa ideia em 2012. Hoje eu tenho mais de 10 cadernos desses, que estão uma série de ideias minhas, e leituras, e projetos, intenções, dissertações, explanações de ideias estão contidas nesses cadernos, né? Então, ou seja, isso se tornou um hábito, né? Um hábito meu, ler e automaticamente refletir, né? Eu vou criando anotações que às vezes eu faço todos os dias, às vezes tem dia que eu não tenho tempo para, não consigo fazer, mas eu busco essa regularidade de estar sempre fazendo essas anotações. Então, eu tenho vários cadernos, por exemplo, todo esse planejamento desse curso que eu estou oferecendo para vocês, eu concebi essa ideia no mês de junho desse ano. E eu tenho esse caderno que eu estou aqui na mão agora, ele já acabou, né? Ele acabou todas as páginas. Aqui eu tenho todas as minhas ideias, toda a bibliografia que eu tinha estabelecido. Aqui eu tenho todos os meus guias para poder entender o que eu estava pensando na época, quais filmes eu estava vendo, o que eu estava lendo, por que eu fiz determinadas conexões, né? Então, ou seja, a força do hábito, né? De você conseguir eu fiz uma metáfora muito boa, que tipo do caderno como uma espécie de bússola, a bússola de mim mesmo, né? Como eu posso olhar para o meu caderno agora e ver o que de fato me motiva, né? Ou seja, o que eu estou fazendo agora é resultado de coisas que eu escrevi anos atrás. E eu quero trazer minha experiência pessoal para poder provocar vocês a colocar esses exercícios em prática, porque isso sendo feito com disciplina, reconhecendo os nossos objetivos e limitações, isso automaticamente vai trazer resultados satisfatórios para vocês e vai ter, consequentemente, um melhor aproveitamento, né, da leitura e uma retenção maior dos estudos. E, como eu falei, né, essas anotações recursivas minhas, elas são esse resultado, né? Resultado desse hábito construído. Então, a ideia desse projeto que eu estou apresentando para vocês, do quadro de afinidades, associado a uma leitura e à escrita, a essas metodologias de escrita que eu falei, que são as melhores formas de você estudar e reter informação, isso que eu estou oferecendo para vocês, né, é um meio do caminho para que vocês desenvolvam um projeto pessoal, com a cara de vocês, a partir das suas necessidades, né, e que vocês possam, a partir desse quadro, aprofundar e desenvolver os seus pontos de interesse, né, sempre baseados lá na ideia das múltiplas inteligências, né. Eu espero que esse conceito acompanhe vocês, as múltiplas inteligências, porque isso vai além de uma produção acadêmica, isso vai além de notas ou qualquer tipo de coisa, né? Eu vou entrar lá, vou falar lá como o indiano, né? É o objetivo do ser humano na Terra, né? O autodesenvolvimento, assim. Então, enfim, se desenvolva, busque ser melhor cada dia, superar suas metas. Se hoje você lê 10 páginas, amanhã você vai ler 20. Se você leu 2, amanhã você vai ter que ler 18. Enfim, busque se estimular, né? Estique sempre a corda, né? Então, essa é a provocação que eu faço para vocês. E entendam tudo isso, né? Esse projeto como uma grande praxe, né? Ou seja, vocês vão estar fazendo esse conjunto de exercícios e refletindo, avaliando e comparando, né? Ou seja, o que foi melhor para mim, o que é melhor para mim, no caso, fazer uma leitura sempre ao acordar. Então, eu, por exemplo, tenho uma metodologia que eu coloquei para mim a meta de 10 páginas. Então, eu acordava, a primeira coisa que eu ia fazer era pegar um café e ler. Eu já acordava com o livro do lado. Então, ao passar do tempo,
eu já comecei a matar as minhas 10 páginas nesse primeiro ato de leitura. Então, ao longo do dia, eu ia fazer outras coisas e tinha um tempinho que parava para ler, eu senti a necessidade de aumentar essa minha meta. Falei, pô, 10 páginas já não é... Eu estou matando essa meta de manhã já, então eu preciso aumentar a minha meta, né? E agora eu estou na meta de 20 páginas por dia e estou alguns dias já conseguindo bater essa meta. Então isso eu estou falando aqui para vocês para ver de exemplo, não para de forma arrogante, qualquer coisa do tipo. Eu tô aqui como o conceito do Otton, né, da convivência, ou seja, vocês estão convivendo comigo aqui e eu estou oferecendo para vocês algumas ferramentas, né? Então espero que vocês também aprendam, né, registrem, memorizem algumas desses aprendizados, né, que eu acumulei com a minha experiência e eu estou aqui acumulando para vocês. Então, adapte, reflita e compare o tempo inteiro tudo isso que eu apresentei para vocês. E, novamente, já chegando no final da aula de hoje, essa é a imagem resultante que eu quero oferecer para vocês. Eu desejo, faço votos para que vocês sintetizem todas as informações do curso nesse quadro, né? E que esse quadro possa servir de referência, como eu já falei, como uma espécie de guia, de bússola dentro dessa grande jornada de desenvolvimento, de busca de conhecimento de vocês todos, né? Enfim, essa é a minha proposição. Como eu já falei, a ideia também é que vocês associem esse quadro de afinidades com livros especificamente, ou seja, apoiar esses tópicos a partir de livros principais, como lá no tópico de listar e de enumerar, que eu já apresentei para vocês. Fica aqui a pergunta, essa pergunta apoiada nas leis do Raghunathan, né? Se todo leitor tem seu livro e todo livro tem seu leitor, automaticamente eu faço a pergunta para vocês, e uma pergunta que cada dia ela vai ter uma resposta diferente. Então, convivam com essa pergunta. Qual é o seu livro? Hoje, qual é o meu livro? Né? Se eu fosse afirmar hoje qual é o meu livro, olhando para os livros que estão ao redor aqui na minha mesa, talvez fosse O Senhor dos Anéis, que talvez seja o livro que mais me desafia enquanto leitor. É a maior maratona que eu já fiz. Eu estou com uma edição aqui que tem 1.200 páginas, então é quase como se fosse 5 maratonas. Então, eu ainda estou no prólogo. Enfim, ou seja, eu tenho muitos quilômetros para poder percorrer ainda. Enfim, via de exemplo, para que vocês carreguem essa pergunta junto com esse quadro, que busquem respostas diferentes o tempo inteiro para essa pergunta. E aí, chegando ao final da aula de hoje, só pontuando uma coisinha aqui que eu decidi na montagem da aula de hoje, como eu tinha o objetivo de apresentar esses exercícios para vocês, e eu também gostaria de ouvir um pouco do que vocês fizeram em relação à proposta do quadro de afinidades. Eu deixei uma parte dessa aula para o início da próxima aula, né? A nossa próxima aula tem como objetivo práticas de leitura para o lazer, né? Então, a nossa primeira hora, eu vou estar esticando o conteúdo de hoje para poder falar dessas questões do estudo, compreendendo as particularidades do cyberespaço e, consequentemente, cruzar essas duas coisas, né? Porque, enfim, hoje é impossível, né, a gente desassociar a internet também como um espaço de informação e de troca, de produção e de reflexão, e como uma grande ferramenta também. Não podemos nos esquecer do que de bom ela nos oferece. Então, enfim, pontuado isso, fica esse tópico do cyberespaço e o estudo para a gente analisar no início da próxima aula.
E aí eu termino, como sempre, as aulas com uma reflexão, né? Uma reflexão de ordem poética para poder provocar e deixar vocês pensando um pouquinho depois desse bombardeio de informação, né? E eu trago uma citação que era para eu ter falado dele na aula passada, e aí na montagem da aula eu acabei suprimindo, mas achei um lugar perfeito para poder trazer essa citação que me é muito importante e tem a ver com essa criação de hábitos, né? A terceira margem é o conto mais famoso do Guimarães Rosa, né? O Guimarães Rosa é o nosso, depois do Machado de Assis, é o nosso maior romancista. Não sou eu que estou falando isso, né? Isso é uma constatação da crítica literária. Né? O Guimarães Rosa foi um poliglota, né? Um diplomata, um homem que viajou o mundo inteiro, foi diplomata na Alemanha durante o nazismo, escreveu um dos nossos maiores romances, que é o Sertões Veredas, né? E tem uma série de contos, e tem esse conto que é uma coisa, assim, se vocês não leram, fica aqui mais uma provocação de uma leitura. Eu trouxe aqui um parágrafo, né? Até para poder exemplificar o exercício que eu propus para vocês ao longo dessa aula, né? Eu fui lá e recortei um bloco desse conto para poder exemplificar essa questão do hábito como e a sua potência, o hábito e a sua potência transformadora. Então, a citação de A Terceira Margem. Eu vou contextualizar um pouco desse conto. Enfim, não existe spoiler de clássicos, né, gente? Então, e como é um clássico, independente de eu estar dando spoiler ou não, vale a pena vocês lerem pela redação do Guimarães Rosa. A Terceira Margem, ele vai contar a história de uma família ribeirinha, um pai que, sem avisos, começa a construir uma canoa e o autor vai narrando esse processo de construção dessa canoa, e esse pai entra no rio, se despede da família, sem dar porquê, e começa a remar e faz isso para ad infinito. Ele fica para sempre remando, 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 passa na frente da família, não dá mais considerações e fica ali naquela prática ali perpétua, né, de estar navegando, 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 navegando. E por isso a terceira margem, né? Ou seja, o caminho que ele faz no rio é uma inscrição, né, tão determinante quanto as margens do rio, né? Então ele vai colocar essa terceira margem, é uma metáfora muito linda, assim, né? Essa terceira margem é como se fosse o resultado da nossa vida na Terra. A nossa vida, enquanto humanoide, é realizar essa inscrição, né? Escrever uma outra margem nesse grande rio que é a vida, né? Que é a vida natureza, né? A vida nessa concepção um pouco maior, né? Então a terceira margem, né? Enfim, é uma metáfora para um trabalho perpétuo e constante que pode ser comparado à natureza, né? Ou seja, é muito rico. Enfim, eu dei um pequeno spoiler aqui, mas vale a pena ler. E eu vou ler essa citação para encerrar a nossa aula de hoje. A terceira margem. A gente teve de se acostumar com aquilo. As penas que com aquilo a gente mesmo nunca se acostumou. Em si, na verdade, tiro por mim, quem narra isso é o filho dele mais velho, que no tiro por mim que no que queria e no que não queria, só com o nosso pai me achava. Assunto que jogava para trás meus pensamentos. O severo que era, de nada de não se entender, de maneira nenhuma.
como ele aguentava de dia, de noite, com sol ou aguaceiros, calor sereno, nas viagens terríveis do meio do ano, sem arrumo, só com o chapéu velho na cabeça por todas as semanas, meses e anos, sem fazer, sem fazer contar de se ir do viver. Não pojava em nenhuma das beiras, nem as ilhas proais do rio. Não pisou mais em chão nem capim. Ou seja, o que eu quero é provocar vocês. Criem a sua terceira margem, criando hábitos que transformem vocês. Né? E eu quero colocar a leitura como, como essa atividade, né? Essa atividade que é transformadora e que acaba por nos formar, né? A gente pode muito bem contar a história da nossa vida a partir dos livros que a gente leu, os livros que foram importantes em determinado momento. Então, entender a leitura como essa prática perpétua que vai fazer com que a gente se transforme e que a gente chegue próximo dessa existência muito maior que é a natureza, né? Enfim, essa é a provocação que eu queria fazer para vocês, para que vocês criem novos hábitos, né? E potencializem os bons hábitos que vocês têm e se inscrevam, né? Escrevam a sua história, os seus ideais nesse grande rio que é a vida, né? Risquem, se inscrevam, inscrevam-se e criem a sua terceira margem aqui na vida, aqui na Terra, né? Enfim, essa foi a aula 3, práticas de leitura e o estudo. Fico devendo para vocês, para a próxima aula, entrar um pouco nesse tópico, reconhecendo as questões do cyberespaço e cybercultura. E vamos entrar na nossa última aula amanhã, né, para poder falar de práticas de leitura como lazer, né? Como entender e encontrar a satisfação na leitura, né? Então, basicamente é isso, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu fico muito feliz em poder apresentar e ter a audiência de vocês e poder apresentar essa série de leituras e conexões que fazem parte da minha vida, assim, né? Mais do que uma pesquisa acadêmica, são informações que eu fui coletando ao longo da minha vida e não necessariamente por demandas acadêmicas ou qualquer coisa do tipo. Eu fui fazendo isso guiado por uma intuição, por um interesse maior em me desenvolver, né? Então, agradeço demais pela audiência de vocês até aqui. Beleza? Muito obrigado. E se tiverem alguma pergunta, se a Melina estiver aqui com a gente ainda, tiver alguma pergunta, Estou aqui. agora é um momento. E aí, o que você achou? Bastante informação, né? Bastante informação. Estou absorvendo ainda. Né? Devia ter feito anotações, mas depois eu faço pelo PDF. Mas é isso, então. Eu vou deixar lá no meu site, né? A apresentação vai ficar lá também. E aí depois você pode consultar aí, porque eu acho que é legal também voltar em algumas coisas, porque são vários insights, né, que vão surgindo. Assim. Uhum. Mas estou ansiosa para a próxima aula. Mas eu acho que nos últimos anos, somente eu penso leitura muito mais como... não sei, né? Por trabalhar com o livro e, assim... Acho que acabou desvencilhando a parte da leitura que envolve prazer. Porque quando eu não estou trabalhando com o livro, eu não quero ficar na frente de um livro, né? Por mais que eu já tenha tido na minha vida prazer em ler, assim. E virou uma prática puramente... Não só profissional, né? Mas de estudo, enfim, né? Que eu falei, eu só tenho lido não ficção, enfim.
Eu ia trazer, né, sobre isso que você falou, né, sobre a leitura virar trabalho, né, que no meu caso também é, né. A ideia dessa terceira aula era trazer eu queria entrevistar uma pessoa, mas acabou não rolando, como rolou esses adiamentos, né, não deu para poder incluir ela na aula, que é uma revisora de texto, que eu trabalho com ela há algum tempo já, ela é a minha revisora número um, assim, Uhum. terminou um grande livro agora, uma tradução, e eu ia convidar ela justamente para poder falar disso, né? Porque ela é pós-doc em letras, assim, é uma, enfim, tem toda a Acho que deu formação uma travada aqui. acadêmica, e ela lê absurdamente, assim, e ela lê revisando, né, revisão ortográfica, e também lê por prazer, né? Então eu queria muito ouvir eu queria muito ouvir a Amanda Tavares para poder, enfim, né, como eu falei ao longo do curso, na ideia da entrevista como uma forma de aprofundar, né? Então, mas enfim, acabou no lazer, né? O que eu acabo fazendo é, tipo, tentar pegar para o lazer leituras que são mais leves, né? Então, eu vou ler baseado numa literatura marxista, então, pegar um site, uma revista, pegar uma história em quadrinho, alguma coisa assim, um pouco mais leve, né? Para tentar equilibrar. Então, enfim, é difícil, né? Mas a gente tem que quebrar a cabeça. Na próxima aula eu vou entrar especificamente nesse assunto do lazer e, enfim, vou trazer mais referências aí para vocês. Beleza? Obrigado aí, Melina, por acompanhar até o final aí. Enfim, essa quebra esse adiamento, né, acabou interrompendo um pouco o nosso fluxo, mas eu espero que vocês tenham tirado bom proveito aí das informações que eu reuni para vocês. Beleza? Então nos vemos amanhã, então, para poder encerrar essa, essa troca de ideia. Beleza? Beleza, então. Não estou te ouvindo, mas tudo bem. Vou fechar aqui a gravação. Fechou então, Melina. Até amanhã. Nos vemos. Obrigado aí pela audiência.